É tempo de irmos para o Em Foco e vamos descobrir tudo sobre como enfrentar uma entrevista de emprego. Vocês aí em casa sabem o que fazer e quem nos vai dar dicas sobre as dicas é Filomena Tavares e Luís Sinate. Bem-vindos. Luís, com licença. Olá, Filomena, tudo bem? Olá, muito boa tarde. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Antes de mais, agradeço o convite. Nós é que agradecemos a sua presença. Luís, bem-vindo. Olá, querida. Cá estamos novamente. Sabes o que é que eu disse com licença, não é? Fazemos a Prioridade, não é? exatamente. Prioridade aqui às senhoras. Como sempre, e não exatamente. só, mesmo que fosse um senhor, tu já és da casa. Claro, não é, os nossos convidados, os nossos convidados. Exatamente. Portanto, vamos debater um tema super importante. Acho que foi uma excelente escolha. Sua, não é, Luís? Exatamente. Que acaba por ser um filme de terror para muita gente. Toda a gente, na verdade. Toda a gente que vai em busca de trabalho, não é? Este filme de terror que é Entrevista de Trabalho. Exatamente. É um bom programa, é um programa para todos nós, exatamente, que sejam maiores, que estejam em condições de trabalhar, porque o momento da entrevista de trabalho é um momento correncial para a nossa atividade profissional, quer presente, quer futura. E nós que vamos falar aqui um bocadinho vão ser alguns princípios que devem estar subjacentes àquilo que é uma entrevista de trabalho, para otimizarmos a própria entrevista de trabalho como um eixo para que tenhamos sucesso a nível profissional. Um dos grandes princípios, não é que as entrevistas de trabalho têm que ser preparadas. Todos nós temos que preparar as entrevistas de trabalho. Portanto, nós temos que fazer esse trabalho de casa, preparar as entrevistas. Não podemos entrar para uma entrevista de trabalho e estarmos a dizer as palavras simplesmente porque nos apetece, simplesmente porque estamos a improvisar. Outra coisa que é extremamente fundamental é que a entrevista de trabalho, muita gente pensa que é um mal necessário. Muita gente que eu pergunto pensam que vão para lá por obrigação. Se nós fizéssemos um questionário ali na rua e perguntássemos às pessoas se querem trabalhar passando por uma entrevista ou se querem trabalhar sem passar por uma entrevista, a maior parte das pessoas descartam exatamente a entrevista de trabalho. Porquê? Porque as pessoas encaram como se fosse uma coisa que acaba por minorizar exatamente aquilo que são as competências das pessoas. Não, a entrevista de trabalho é uma coisa que deve ser feita. Quanto mais entrevistas de trabalho nós devemos fazer, mais apetechado nós ficamos. Outro princípio que nós devemos fazer é que uma entrevista de trabalho, como é um momento extremamente importante, quando vamos à entrevista, temos de ser pontuais, não é? E ser pontual não significa chegar uma hora antes, mas também não significa chegar um minuto depois. É naquele momento que nós devemos chegar. Porque muita gente chega tardíssimo às entrevistas. Portanto, se nós perguntarmos a muitas empresas da área de recursos humanos, a Filomena depois está aqui e vai nos dizer, as pessoas exatamente descoram essa situação. Outro tabu que anda por aí, que muita gente, enfim, não sabe, é que acha que nós vamos a uma entrevista de trabalho simplesmente porque estamos desempregados. Mas não. Portanto, o melhor momento para nós irmos a uma entrevista de trabalho é quando estamos empregados. Procura também de condições melhores. Exatamente, de negociar, de reivindicar, de poder ajustar determinadas ofertas. Portanto, o melhor momento para nós irmos a uma entrevista de trabalho é quando estamos a trabalhar. Porque quando não estamos a trabalhar, a gente vai diminuídos, acabamos por aceitar aquilo que nos oferecem, não temos margem de manobra, porque uma entrevista é um negócio que nós estamos a fazer de um posto de trabalho. Outro princípio fundamental dentro da entrevista de trabalho é de saber que na entrevista de trabalho nós temos de tratar da nossa imagem. Não é? Daí a questão de preparação também. Exato. Esta preparação da nossa imagem, a forma como nós vamos vestidos, a forma como encaramos as pessoas que nos vão receber, porque quem nos vai fazer a entrevista não é nosso amigo, não é nosso conhecido, por regra. Mesmo que seja, é numa abordagem completamente fora destas ligações. Dessas ligações. Portanto, nós temos que saber ter uma postura, uma oratória, uma preparação prévia sobre a entrevista. Outra preparação tem a ver com a informação sobre a empresa e o posto de trabalho. Há pessoas que vão às entrevistas, nem sabem de que empresa. Vaga aqui, vaga ali, pagam X nenhuma informação. Nós temos que informar sobre a empresa, sobre a área de negócio, sobre o grupo a que pertence a empresa, se podemos conhecer alguém da empresa, é fundamental nós sabermos isto. Outra coisa que deves ter habituada é que muita gente vai às entrevistas de trabalho e mostra um certo desespero por trabalhar. Não, quer dizer, nós não temos que mostrar que estamos desesperados.
queremos é trabalhar, nós se mostrarmos esse desespero, acabamos por cair no jogo de quem nos está a entrevistar. Portanto, há aqui um conjunto de pontos prévios à entrevista de trabalho que devem ser feitos, que devem ser trabalhados de uma forma constante, como se fosse um trabalho. Exatamente. Não é? Portanto, Filomena, o Luís deu aqui um bom, como é que eu posso dizer, um bom avanço, não é? No que diz respeito a esta questão das entrevistas de trabalho, mas eu sei que tu estás mais ligada à área dos recursos humanos, portanto, já falas da parte posterior, não é? E a pergunta que eu tenho para ti é: que perfil de candidatos é que normalmente se procura numa entrevista de trabalho? Exato. Porque como é que eu posso dizer? O candidato vai à procura de trabalho, mas a empresa também procura um determinado perfil, não é? Para colaborar ou fazer parte das suas empresas. Sim, sim. Aqui o perfil está muito interligado à necessidade realmente da empresa. E se pensarmos aqui numa necessidade, numa direção de marketing, vamos ter um perfil completamente diferente de uma necessidade que possa ser da direção financeira, porque um perfil para o marketing, estamos à procura de alguém, provavelmente com algumas competências relacionadas com a criatividade, há de ser um colaborador muito mais expansivo no sentido de ir à procura da informação, de ser mais proativo, de realmente ter aquele momento de criatividade que muitas vezes é necessário no marketing. Exato. Ao passo que se estivermos a falar, por exemplo, na direção financeira e precisamos de um analista de dados, será com certeza aqui um colaborador muito focado no detalhe, há de ter a componente analítica muito acentuada, são determinadas competências que estão muito relacionadas com a função. Mas se pensarmos no mercado de trabalho e naquilo que atualmente a maioria das empresas procuram, há competências que são, digamos, transversais a quase todas as funções. E podemos, por exemplo, mencionar a comunicação. A comunicação é fundamental para qualquer função dentro da empresa. Exatamente. Estamos a falar da comunicação verbal, não verbal, a forma como chegamos às diferentes direções, aos diferentes colaboradores. A comunicação é importantíssimo. Se pensarmos nos desafios atuais do mercado, o mercado está muito dinâmico, muito competitivo, e os colaboradores devem ter aqui competências que possam ser uma mais-valia, digamos, na sua função. Exatamente. A orientação, por exemplo, para resultados. Trabalhamos quase todos por objetivos, não é? E a cada dia é sempre necessário que o colaborador tenha sempre presente os objetivos, as metas a alcançar. E é uma competência que muitas vezes é preciso ser desenvolvida. Se pensarmos, por exemplo, na capacidade analítica, se estivermos a falar de uma função mais de análise, falarmos, por exemplo, da capacidade aqui, o pensamento crítico, não é? Porque quando um colaborador é recrutado, quando um candidato, neste caso, é recrutado, chega à empresa, aquilo que se espera é que ele possa ser uma mais-valia. Exatamente. E proativo e capaz de desempenhar outras funções. Outras funções. Existe aquela questão, Luís, também de que somos contratados por um determinado trabalho e limitamos-nos a isso e achamos que é a nossa obrigação e acabou, que acaba por prejudicar, de certa forma, até a nossa posição na empresa, que infelizmente acabamos por perder esta noção. Claro. Aliás, mesmo já dentro das empresas, existem processos de recrutamento interno que exigem do trabalhador que já faz parte da empresa um conjunto de competências que tem a ver como vou ultrapassar os próximos desafios em termos de recrutamento interno da própria empresa. Portanto, há muitas pessoas que não são nada proativas, têm uma função, ficam estagnadas ali, já não se preparam para a possibilidade de subir hierarquicamente dentro das empresas. Isso é um mal, acaba por cortar aquilo que é a carreira do profissional. Por isso é que eu costumo dizer, portanto, esta coisa de nós estarmos constantemente preparados para qualquer eventualidade de uma entrevista de trabalho tem de ser constante, porque eu quando entro para uma empresa, a minha ambição é chegar até ao topo, explorar todas as possibilidades. Então, eu tenho que fazer da entrevista de trabalho uma coisa que deve estar ao pé do dia, tem de estar uma coisa constante. Muitas vezes encontramos pessoas em postos, portanto, de chefia, que tecnicamente são muito boas, mas o desempenho das entrevistas de trabalho muitas vezes não são boas. Não são as melhores. Não são as melhores. Mas o inverso. Vários fatores, não é? O nervosismo. Claro, nervosismo, aquele programa que nós falámos há tempos atrás sobre a inteligência emocional. Portanto, as pessoas vão para as entrevistas porque quando é que se demonstra esta situação? Porque as pessoas
pessoas não estão preparadas, vão improvisar. Se eu estou numa entrevista de trabalho contigo e tu perguntas-me a mim quais são os meus pontos mais fortes, se eu me puser aqui a pensar quais são os pontos mais fortes, não posso ser. Portanto, errado. Tem que estar preparado. Estas coisas têm que sair, têm que sair logo, porque demonstra exatamente que nós estamos preparados. Portanto, as pessoas acabam por improvisar, as pessoas acabam por estar lá. E numa circunstância de termos dois candidatos em que um está preparado e o outro não está preparado, adeus. Pois é, acabamos por nos prejudicar. Acabamos por nos prejudicar, exatamente. É verdade, não é, Filomena? Filomena, quais são os erros mais comuns cometidos pelos candidatos, não é? Exato. Depois, a seguir, o Luís vai-me dizer, então, os erros dos entrevistadores. Exatamente. Há erros nos dois lados. Exato. Para que uma entrevista de emprego, efetivamente, tenha sucesso, todos os intervenientes têm o seu papel, têm responsabilidades, ou seja, não é apenas o candidato. Como é natural, o próprio entrevistador também terá as suas limitações. No que diz respeito aos candidatos, aquilo que notamos muito é a falta de preparação. A preparação, efetivamente, é muito importante e aquilo que nós reparamos, porque a chegada à entrevista de emprego pressupõe que momentos antes houve uma preparação anterior. Exatamente, não é? A pessoa não é entrevistada no dia em que tem a notícia ou recebe o telefonema. Exato. Gostávamos de tê-lo aqui para uma entrevista, não é? Não vai exatamente naquela hora. Exatamente. Ou seja, desde o primeiro momento que o candidato submete a sua candidatura para a empresa, esse é o primeiro contacto. E logo nessa fase nós já notamos aqui alguns problemas, digamos assim, alguns erros da parte dos candidatos. O currículo, muitas vezes, quando chega até a nós, não está adaptado, digamos, ao perfil que estamos à procura. Exato. Temos candidatos que submetem a candidatura, mas não analisaram o perfil da vaga. Então submetem, não têm competências técnicas para aquela função, mas ainda assim submetem. Depois, claro, são excluídos, como é natural, não é? Corre bem, pois. Exatamente. Chegados à empresa, há aquele primeiro momento, mas quando não existe uma preparação prévia, o que é que acontece muitas vezes? O candidato chega, a sua, digamos, postura, o vestuário, não é? Conforme o Luís referiu. Primeira impressão, não é? Exatamente, não é? Há vários estudos que indicam que 90%, não é? Aquela primeira impressão, o impacto, não é? Criarmos aqui uma ideia formalizarmos a ideia sobre as pessoas, ocorre nos primeiros minutos. É verdade, é verdade. Significa que então aquele primeiro minuto é essencial. Então, a partir do momento que eu chego à empresa, a forma como eu me apresento, a forma como eu cumprimento o entrevistador. Há candidatos que estão nervosos, como é natural, acabam por não ter uma postura empática. Exato. E isso acaba muitas vezes por depois afetar a própria entrevista. Depois, claro, o vestuário muitas vezes que não está adaptado, porque se pensarmos aqui numa empresa que seja muito formal, e que normalmente os quadros da empresa andam ali de fato e gravata, não significa que o candidato tenha de ir também de fato e gravata, mas convém que pesquise antes, exatamente, que tenha uma noção e a partir do momento que chega à empresa vai estar de acordo com a cultura da empresa. Exatamente. Isso na maioria das vezes não acontece. Lá está a parte da pesquisa. A pesquisa. Não é? que o Luís também falou um bocadinho. Exatamente. Exato. Depois, estando na própria entrevista, acabamos por ter também alguns erros. Lá está, o não pesquisar a empresa, não saber qual é a missão da empresa, quais são os valores, qual é a cultura da empresa, não saber efetivamente quais são as áreas de negócio. Assim que o entrevistador começa a colocar as primeiras questões... É crítico. É crítico, exatamente. Exatamente. E isto depois, durante a entrevista, vão surgindo questões. Há candidatos que às vezes pela falta de preparação têm dificuldades em responder a algumas questões. A própria postura durante a entrevista acaba por muitas vezes revelar que aquilo que consta no currículo não corresponde efetivamente à pessoa que temos ali, ao perfil. E esta falta de preparação acaba por acentuar. Exatamente. Sim, sem dúvida. Luís, e os entrevistadores também não são perfeitos, não é? Pois não, também carregam algumas falhas. Exato, existe. Não é o caso aqui da Filomena, que é uma Não, eu também já percebi que não, já percebi. Até tenho medo de fazer uma entrevista com a Filomena. Mas, enfim, existem aqui determinados erros da parte dos entrevistadores que muitas vezes até roçam a ilegalidade e aqui de vez em quando roçam até a própria inconstitucionalidade, que tem a ver, por exemplo, com o facto da idade. Portanto, se
nós somos maiores, estamos em condições de trabalhar, não é conveniente estar a perguntar a minha idade, é indiferente para o exercício da função. Portanto, nós temos o direito de não responder a nossa idade. Porquê? Porque quando perguntam a nossa idade é porque estão desconfiados, porque acham a pessoa demasiado velha para a função ou demasiado nova para a responsabilidade. Exatamente. Portanto, estar a perguntar pela idade, eu acho que é completamente inócuo. Outra coisa que tem a ver com vocês, com as mulheres, é o facto de perguntarem o estado civil, se é casado, se é divorciado, se tem filhos, se vai ter filhos. Portanto, é ilegal estar a fazer esse tipo de pergunta. Portanto, têm o direito de não responder. Outro erro tem a ver com a orientação portanto, de género da própria pessoa, se a pessoa é homossexual ou não é. Para que é que isso é relevante para a função? Exato. Portanto, isto é ilegal, não faz nenhum sentido estar a fazer. Outra situação que também acontece tem a ver com o estado físico. Não é? Perguntar se a pessoa tem alguma doença, se a pessoa tem alguma incapacidade física. Portanto, eu acho que são daquelas perguntas que nós temos o direito a não responder. E ponto final. E mais ainda, tem a ver com as nossas opções políticas, por exemplo, a quem é que nós vamos dar, as nossas crenças. A que distância vivemos. A que distância que nós vivemos. Portanto, isto não tem nada a ver com o exercício da função. E depois há uma que é extremamente importante, que até vem consagrada na nossa Constituição, no artigo 13, os empregadores deviam ler, os maus empregadores deviam ler, que tem a ver com a não discriminação pela raça, a não discriminação exatamente por facto de nós termos nascido num país diferente, falarmos uma língua diferente. Isso é completamente cor diferente, porque a cor acaba por ser também um dos grandes fatores que impedem às vezes até de avançarem para uma entrevista, não é? Claro, o fator as pessoas cor, já a fotografia... Exato, mas temos o direito a não responder. Temos o direito a denunciar, porque a própria Constituição, no artigo 13, que fala sobre o princípio da igualdade, é extremamente claro, está lá escarrapachado, não há nenhuma discriminação relativamente a esses aspectos que nós estamos aqui a dizer. Finalmente, há aquela situação em que os entrevistadores, simplesmente pela forma como nós ouvimos vestidos, ou sobre o nosso sotaque, ou simplesmente porque pertencemos a uma determinada etnia, também fazem algum juízo de valor negativo sobre a apreciação do candidato, que eu acho que são coisas que não devemos tolerar e em determinadas situações devemos até fazer alguma denúncia, devemos fazer uma denúncia. Nós, como candidatos, devemos ser avaliados como candidatos, como profissionais, que é aquilo que nós somos. Exatamente. E os empregadores também terem, então, atenção a estes fatores aqui que o Luís apontou, não é? Muito bem, meus meninos. Meus meninos, eu acho que melhor do que tivemos aqui é impossível. Exato. Não é? Duas cabeças apontarem, darem a conhecer pontos diferentes que, de certa forma, até se calhar nunca fizemos ideia, já passámos por isso, mas nem fazíamos ideia de que era desta maneira. Fomos abordados desta forma, ambos os lados, mas hoje em dia acabamos por ter noção. Portanto, para uma boa entrevista de trabalho, preparação, assim, cinco... Sempre. Preparação, sempre. A melhor altura de nós fazermos uma entrevista de trabalho é estar a trabalhar. Sempre que formos fazer uma entrevista de trabalho, levarmos um trabalho de casa, conhecimento da empresa, a nossa imagem, a nossa dicção, a forma como apresentamos. Os entrevistadores não são nossos amigos. Temos de tratar como profissionais e saber que uma entrevista de trabalho é um momento excelente de nós fazermos um bom negócio. Exatamente. Portanto, Filomena, que lida com este mundo, não é, todos os dias, desejo-lhe força, continue. Obrigada. E contamos com vocês mais vezes aqui no programa para debatermos temas de género, obviamente. Luís traz-nos sempre temas muito bons e muito bem acompanhado todas as vezes que cá está. Filomena, Luís, muito obrigada e até a próxima. Nádia. Obrigada. Até a próxima. Vamos